Olá, queridos pasconeiros, a paz de Cristo. Eu sou a Laís do Vale, atualmente coordenadora regional da PASCOM, da Pastoral da Comunicação no Regional Norte 2, Pará e Amapá. E aqui nesse vídeo eu venho trazer a vocês um olhar sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano. Eu digo um olhar porque não pretendo aqui ser repetitiva de outras reflexões que já aconteceram, seja nas dioceses de vocês, nas paróquias, e especialmente as reflexões feitas a partir da PASCOM Brasil, que recomendo inclusive que vocês vejam caso não tenham acompanhado. Então esse olhar aqui é voltado no meu lugar de coordenadora regional da PASCOM. Porque o Santo Padre não escreveu a carta direcionada para a PASCOM apenas, né? É para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, inclusive ele fala, parabeniza os jornalistas, então é todo o âmbito da comunicação. Mas aqui eu falo diretamente a você, que é agente da PASCOM na sua paróquia, diocese, onde quer que você esteja servindo a Deus, através da comunicação, inserido na PASCOM. E qual é então o meu intuito aqui nessa reflexão? É de provocar uma conversão pastoral a partir dessa mensagem. Por quê? Todos os anos a gente tem uma mensagem nova do Papa, são mensagens belíssimas, são reflexões que acontecem em semanas da comunicação, são lives, formações, etc, etc. Todos os anos nós temos coisas novas a absorver, né? A aprender, a discutir, refletir. Mas em vão seria se fosse só para a gente ficar engordar de conhecimento, engordar de reflexões e não colocar isso em prática, não é? Porque os nossos eixos, naquilo onde a PASCOM se sustenta, que é formação, articulação, espiritualidade e produção, a forma como a gente se expressa e o nosso trabalho realmente nós cumprimos o nosso papel dentro da igreja é no eixo da produção. Então tudo aquilo que a gente faz, seja de articulação, de espiritualidade, de formação, essas reflexões devem provocar em nós um fortalecimento, um amadurecimento da nossa forma de produzir na PASCOM. E é essa leitura que eu vou fazer aqui com vocês, dessa mensagem, para que ela venha nos dando pistas de como melhorar na nossa produção, beleza? Então, tendo essa nossa introdução inicial, eu vou começar aqui o que eu separei para vocês, que eu vou dividir essa reflexão em duas partes que tem a ver com o tema. A primeira parte, vem e verás, que nos chama a uma comunicação de experiência, de ir e ver, de não só eu ouvi me dizer, ou eu vi na internet e repliquei nas redes sociais, mas de estar ali vivendo aquela experiência. E aqui já fica a primeira reflexão. O que nós temos feito como PASCOM está sendo baseado na nossa experiência, porque nós fomos lá e vimos, nós estivemos presentes ali, por isso contamos, ou porque a gente só pegou uma informação pelo WhatsApp, viu algo que foi postado, seja nas redes sociais ou que alguém nos enviou assim superficialmente? Fica a primeira reflexão, né? E a segunda parte é aqui, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, que nos fazem a ter com as pessoas dois tipos de relacionamento. Uma que é ir ao encontro da pessoa para escutá-la, ouvir dela os testemunhos que vão enriquecer os nossos relatos, aquilo que nós vamos contar como PASCOM, ou seja, deixar que a pessoa fale a sua vivência e não só a gente diga o que aconteceu. Né? Aconteceu tal coisa na minha paróquia e foi isso, esteve tal pessoas presentes, mas eu não ouvi ninguém que participou daquilo, ou que pensou aquela ação. Então, o primeiro relacionamento com a pessoa é de ouvi-la, para que ela enriqueça a nossa comunicação. Isso também faz parte do ir lá e ver, falar com as pessoas, né? E o segundo relacionamento com as pessoas, onde elas estão e como elas são, é depois que a gente deseja comunicar o que nós vivemos de experiência e o que nós contamos na nossa produção, naquilo que a gente produz de transmissão, de textos, de lives, não importa o que seja, a gente deve encontrar pessoas.
É aquilo, o que nós temos feito está de fato encontrando as pessoas onde elas estão e como elas são? Os meios que nós temos escolhido para usar na pastoral da comunicação, está sendo realmente o melhor meio de transporte para chegar até essas pessoas? Fica o segundo questionamento. Então vamos lá, aqui foi só para vocês visualizarem esses dois focos aqui do que eu vou pontuar com vocês. O primeiro, vem e verás, é uma resposta dada no Evangelho, né, que dá origem a esse tema, que está em São João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos de 35 a 49, ou um pouquinho antes e um pouquinho depois, para que vocês consigam compreender melhor esse contexto. Mas vem e verás, ou vinde e vede, é uma resposta que surge da dúvida. E essa resposta leva pessoas a um movimento que transforma as suas vidas, que faz com que elas acreditem no Cristo. É fruto da dúvida dos discípulos de saber onde Jesus morava. É fruto da dúvida de Natanael ao se perguntar se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Primeiro eles duvidaram, eles perguntaram, mas a resposta não foi lógica, não foi com raciocínio. Jesus não respondeu aos discípulos onde ele morava, dando as informações até que eles se locomovessem até lá. Filipe não explicou para Natanael tudo o que faria ele ser realmente o Messias, mas ele só disse, vem e vê, vem. E é a partir dessa perspectiva evangélica que o Papa Francisco vem tecer toda a sua mensagem. E como é que tem a ver esse vem e vê naquilo que nós temos vivido hoje? Prestem atenção. O que a Pascom tem a ver com esse vem e vê, vem e verás? Hoje nós estamos, sem dúvida alguma, num período crítico da nossa fé, em que muitas vezes nós esperamos respostas prontas para os nossos questionamentos de fé, de existência, de saúde, de emprego, e isso tira a nossa paz. Mas aqui essa passagem bíblica é justamente uma resposta de que Cristo, ele não dá a resposta no raciocínio, não é uma resposta pronta, tudo aquilo que a gente quer e se pergunta, ele já vai lá e dá todas as justificativas. Mas não, é preciso que a gente dê um passo de fé, de ir e ver. E esse encontro transforma as nossas vidas. O Papa diz assim na mensagem, Filipe não procura convencê-lo, a Natanael, aquele que perguntou, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não procura convencê-lo com raciocínios, mas diz-lhe, vem e verás. Natanael vai e vê, e a partir daquele momento a sua vida muda. Hoje nós estamos nessa crise de fé, e como é que a nossa vida realmente muda? É ao ir ao encontro de Cristo, e não das perguntas e das respostas que a gente deseja. É ir ao encontro daquele que é a resposta de tudo, mesmo que não envolva os raciocínios, mesmo que não envolva uma razão plena, mas é baseado na fé que a nossa vida pode ser transformada. E a Pascom, então, é chamada a fazer esse convite para as pessoas. Venham e vejam. Mas, vem para onde? E vê o quê? Vamos seguir aqui nesse questionamento também. O Papa diz assim, a fé cristã começa dessa forma, começa assim, comunica-se assim, como um conhecimento direto, nascido da experiência e não por ouvir dizer. E aqui cita o que falaram para a samaritana depois dela ter saído lá do poço onde ela encontrou o Cristo e foi testemunhar dizendo que tinha encontrado o Filho de Deus. E disseram-se para ela, já não é pelas tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos. A fé cristã começa dessa forma. Pode ser que a gente ouça alguém falar, mas não é mais pelo que a pessoa disse que nós cremos, mas sim pelo que nós vivemos. E assim também eu vejo na minha vida, que eu vi a minha fé no início da caminhada foi sendo fortalecida, porque eu via esse tipo de pessoa que não somente falava, justificava e explicava, mas que a sua vida cheirava o Evangelho, como na mensagem do ano passado. A sua vida era um testemunho ali que eu podia ver com os meus olhos míopes,
que Deus agia e que Deus age na vida daquela pessoa. E ela comunicava assim com palavras, mas com a sua conduta e ao partilhar da sua vida, daquilo que Deus tinha feito. E aquilo ia me fazendo crescer na fé. Assim como também é hoje. A gente que é tão influenciável e influenciador também, de certo modo, né, nas redes sociais. Quem não é influenciado por algumas pessoas também que tem uma vida que cheira o Evangelho. No meu contexto hoje, né, de recém-casada, graças a Deus, de mais um contexto familiar, eu sou muito tocada por Cristo através de pessoas que testemunham, mesmo sem saber que eu existo, que testemunham na sua vivência a escolha por Cristo, a escolha pelas coisas de Cristo que não são racionais muitas vezes, que parece não fazer muito sentido com os questionamentos desse mundo, mas que pelos olhos da fé a gente consegue compreender e só se lançar. Mas olha só, tudo que eu estou falando até aqui, vocês estão percebendo que é muito mais pessoal do que pastoral. A gente precisa sim ir e ver como pastoral da comunicação, mas na Pascom a gente não é máquina, a gente utiliza as máquinas. Nós somos pessoas e como pessoas nós precisamos primeiro ter essa experiência com Cristo. E sim, todo ano, em toda mensagem, toda vez que se for falar de espiritualidade, vai se falar de uma experiência com Cristo, de intimidade com Cristo, de vivenciar com Ele para poder comunicar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração não foi enamorado por Cristo, do que a gente vai falar? Não é? Então, antes do pastoral, vem o pessoal. Vem esse pessoal para que venha nos converter na forma de nos comunicar com as pessoas. Mas também isso vai respingar e transformar a nossa forma de agir, pastoralmente falando, na Pascom. Então, vai aqui 2 pontos para o que é a primeira grande mudança que nós temos que fazer nesse primeiro aspecto. Vem e verás. O que é que acontece? Do pessoal para o pastoral, a experiência que eu vou compartilhar, a experiência na pastoral que eu também vou compartilhar. Como assim? Vou dar 2 exemplos. Digamos que agora, nesse período da pandemia, e é possível que tenha alguma ação social dentro da sua paróquia, comunidade, enfim. E como é que foi feita a divulgação? Foi feita a divulgação com uma arte e com um cardzinho, e só dizer doe tal coisa na secretaria ou para tal pessoa, o contato é esse? Ou será que foi enriquecido pela experiência de quem vai até essa ação, vê com os seus próprios olhos, ouve um coordenador, ouve alguém que foi beneficiado por aquela ação solidária, que vê o clima, sente o clima daquele ambiente, que registra, diferente do que só receber, o coordenador me mandou uma foto de todo mundo posando e sorrindo. Mas a gente precisa de registros que mostrem aquilo que é verdadeiramente. E esse olhar quem deve ter é o comunicador. Pela sua experiência, de quem foi e viu e sentiu para poder contar, para poder compartilhar com as pessoas. Isso muda a forma que a gente vê e faz a comunicação. Isso vai sendo convertido também num verdadeiro chamado para que outras pessoas venham e vejam, e não só fiquem sabendo. A comunicação da igreja não é só uma informação. É uma informação, é a boa nova que transforma. E não é uma coisa tão abstrata da boa nova, que Cristo ressuscitou, que Cristo nos ama. Não é, sabe, não é longe. Isso é presente, isso é testemunhado com a vida, com as nossas escolhas, com a nossa conduta, mas também com aquilo que a Igreja Viva faz. As ações de evangelização, as ações de cuidado caritativo com o outro, tudo isso é Cristo que ressuscitou, que nos ama, agindo. Mas se a Pascom está com o olhar voltado só para o superficial, só para aquela informação rasa, ninguém vai querer ir e ver. Ou pouco, né? Ou pouco vão querer ir e ver. Além desse exemplo da experiência da ação de caridade, também tem outro, que agora a gente está chegando no dia de Pentecostes, e você já sabe como vai ser a ação de Pentecostes, no domingo de Pentecostes na sua paróquia, a região episcopal, movimento, capela, sei lá. Você já sabe como vai ser? E pode ser que tenha uma divulgação própria, mas e o depois? Você foi lá e viu e viveu para poder contar? Ou não,
eu vi as fotos, peguei umas fotos, disse que é de Pentecostes, que estava presente tal pessoa, padre, bispo, uma frase do bispo ou do padre na homilia, pronto, e acabou. E no máximo você sabe o que é Pentecostes. Será que é só isso? Ou que parte de uma experiência de quem foi lá, viu com seus próprios olhos e sentiu o clima do ambiente, ouviu o que falou mais forte ali, o que Pentecostes, que é celebrado todos os anos, revelou de novidade ali para aquela comunidade. O que o padre falou, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, naquela homilia, que merece ser compartilhado com mais pessoas. Seja nos stories, seja num texto, seja num videozinho, não importa como. Mas é esse olhar de quem vivencia que pode compartilhar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente não vai, não suja as solas do sapato para ir até aquilo que a nossa paróquia está fazendo, por exemplo, como é que nós vamos contar de verdade? Só pelo que ouviu falar? E essa experiência é uma exigência grave, posso assim dizer, para nós, porque é dessa forma que nós vamos, de fato, expressar a vida da igreja, porque esse é o nosso papel. É de expressar, de comunicar a igreja viva através dos meios de comunicação. A igreja está viva, sim, tem feito muitas coisas de evangelização, seja uma santa missa, que parece ser uma coisa boba e simples, mas não é, como ações de caridade nesse período. A igreja viva está acontecendo, mas vem de nós. Essa vivência para poder compartilhar de uma forma diferente, para que a vida se faça história e nós possamos contar e fixar na memória. Lembra da mensagem do ano passado? Isso tem tudo a ver. E aqui também o Papa fala fazendo esse link com as duas mensagens. Para poder contar a verdade da vida que se faz história, é necessário sair da presunção cômoda do já sabido e mover-se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las. Pascom, essa é a primeira grande mudança que essa carta, essa mensagem quer provocar em nós, a partir da Semana da Comunicação. Não adianta só ver os vídeos, ver as lives e ler a carta. O que é que realmente a gente precisa melhorar? Amadurecer, se converter de fato no nosso fazer da comunicação. A primeira grande coisa é essa. Ter uma experiência de quem vai, não ficar só no cômodo do eu já sei o que vai acontecer, todo ano é a mesma coisa, ou já me falaram, eu vou só apostar aqui. Mas quem vai até o encontro das pessoas, vai até onde está acontecendo aquela atividade para poder ouvir e contar com verdade, com honestidade. E nisso aqui também, mais para frente, o Papa fala justamente de não sermos como jornais fotocópias, que porque eu vi que alguém já fez isso, já compartilhou, eu vou compartilhar sem verificação nenhuma, só imitando. Porque nós não podemos ser como espectadores externos. Nós somos a igreja falando da própria igreja. Então eu tenho que viver como igreja, tenho que estar também presentes ali. E por isso gastar as solas do sapato, que talvez seja uma expressão que você já tenha ouvido bastante por esses dias. Gastar as solas do sapato. Será que os nossos sapatos estão ali só para ficar bonitinho? Para a gente ir para algum lugar? Esse gastar as solas quer dizer de movimento, de andar, de vai ter alguma coisa, ok, eu não vou só pedir a foto, eu vou lá para ver como é que mesmo que o texto seja isso aqui, mesmo que sejam poucas fotos, seja um videozinho curto, mas tem que ser ali o suprassumo daquela vivência, que é o olhar do comunicador, que vai saber contar, não concordam? E por isso, e a partir disso, desse contar de uma forma mais viva, testemunhal e de experiência, é que vai para a segunda parte, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. O primeiro relacionamento com as pessoas é esse de ir ao encontro delas para ouvi-las e que isso vai enriquecer a nossa comunicação, né? Se lá nesse encontro de Pentecostes ou nessa ação social, eu preciso escutar alguém para que não seja só da nossa boca institucional falando que aconteceu aquela coisa. Como é enriquecido quando a gente tem mais aspas, não é? Tem uma entrevista com o nosso pároco, com uma pessoa que foi beneficiada, enfim. É preciso também aprimorar e escutar as pessoas. E a segunda parte é de que nós precisamos ir ao encontro das pessoas onde elas estão e como elas são.
E eis aqui o segundo grande ponto de mudança que nós devemos encarar, né, e assumir a partir desse Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é se perguntar e melhorar em o que eu estou fazendo está indo realmente ao encontro das pessoas? O que a paróquia está realizando está sendo entregue ao público que eu gostaria de entregar? Ou será que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, alguma coisa que a gente postou, mas os paroquianos não estão sabendo? Porque os paroquianos ou não sabem que tem aquela rede social, ou eles não têm redes sociais, mas talvez tenham um WhatsApp, ou tenham olhos para ver o mural de aviso que pode ver aquilo que foi produzido. Sabe? É a gente se perguntar o que nós temos feito, como a gente tem usado os meios de comunicação. É só pra gente estar em mais uma rede, ou só porque eu sei fazer uma arte bonita e vou fazer, mas eu esqueço que as pessoas precisam receber essa arte. Esse card precisa comunicar a elas e dizer, vem e vejam aquilo que está acontecendo na paróquia, na comunidade, na diocese. E como é que as pessoas vão receber? Se as pessoas na sua comunidade, na sua realidade local, estão mais presentes no WhatsApp, usem, melhorem os textos, as imagens, áudio, né? Aqui, eu lembro que no grupo da Pascom Arquidiocesana de Belém, comentaram que algumas pessoas são analfabetas, então elas não vão conseguir ler o texto, nem mesmo ler o que está numa arte, a mais bonita que seja. E eles começaram a gravar áudios, a fazer podcasts, a fazer videozinhos, né, narrados, que vai realmente falar como as pessoas são, como elas são. Elas têm uma realidade de analfabetismo. Outras pessoas podem ter alguma deficiência. Outras simplesmente não conseguem consumir um conteúdo tão denso na internet. Outra tem uma fé que está abalada, então eu preciso abordá-la de uma forma mais envolvente para que ela ouça, venha e veja e tenha a vida transformada. E isso tem a ver com o meio que a gente utiliza para chegar até as pessoas e a forma como a gente vai abordar aquele assunto com elas. E isso aqui vem de muita sensibilidade, de discussão também, de qual é o meio de comunicação melhor que a gente pode utilizar ou como utilizar cada um deles de maneira que fale mais com essas pessoas ou fale com a mesma pessoa mais de uma vez para que aquele convite seja, né, mais afixado nela. E aí vem esse questionamento. Saber que a gente fala com gente, a gente não fala com redes, a gente não fala com instrumentos, né? O meio não é um fim, é um meio de comunicação. Mas a comunicação precisa acontecer. Do que adianta ter uma experiência top, e que isso é muito louvável e necessário, se a gente não sabe se comunicar ou não sabe onde a pessoa está. Ou eu sei onde ela está, mas eu ignoro como ela é. Como é o jeito dela de pensar, as suas realidades sejam, sei lá, de letramento, como é o caso do analfabetismo, né? Precisamos estar atentos a isso para chegar a essas pessoas. E nesse chegar às pessoas, tem mais 2 pontos assim, finalizando, para comentar sobre mídia e redes sociais. Se eu quero encontrar as pessoas onde elas estão, como é que hoje elas consomem e entram em contato com as pessoas, sendo que em várias realidades não estão podendo, né, se encontrar pessoalmente? Mídia, redes sociais. O Papa faz um elogio aos jornalistas que sujam as solas dos sapatos para ir ao encontro, para experienciar, verem com seus olhos aquilo que está acontecendo e falar, né, ouvir as pessoas. Mas nós somos Pascom. E como é que a mídia tem falado daquilo que para nós é essencial de ser dito? Talvez ela nem te tenha dito, porque esse não é o papel da mídia, a gente não vai explicar isso da mídia. Mas se a gente olha e vê que, caramba, se eu depender só de postar no Facebook, que seja, aquela informação foi maravilhosa da minha paróquia, e a pessoa da minha paróquia só consome as mídias, só consome televisão, eu não vou estar me comunicando com ela, porque ela vai estar sendo refém de uma mídia que muitas vezes, mesmo que falem verdades, outras vezes não, né, que vão fazer mal a elas, que não acrescenta em nada, que traz só informações que não lembram que Cristo é maior e que Ele é a resposta mesmo das perguntas que a gente se faça, daquelas perguntas detalhadas, que Cristo é a resposta para tudo, que Ele que muda a nossa vida. A mídia não vai falar isso, não é dever dela, é dever nosso, é dever de toda a igreja, na verdade. Mas nós temos que ter esse olhar de vou utilizar os meios
para expandir essa mensagem. Mas mesmo se não tiver meio nenhum, se for só uma conversa que eu e você, a gente tem que ver Cristo um no outro, né? Então a mídia, se perguntar, nem tudo que a mídia passa é uma coisa que vai engrandecer a nossa alma, que vai acrescentar a fé em Cristo. Mas tem um segundo ponto, que é as redes. E o Papa fala dos perigos, né, das insígnias, também das... como é? Já esqueci a palavra correta. Mas também dos perigos, das ciladas e das oportunidades. Os perigos, é óbvio, são aqueles de muitas mensagens sendo compartilhadas ao mesmo tempo, muita informação, muitas delas falsas por maldade, outras por falta de verificação, porque a gente tem pressa em compartilhar as coisas. Esses são os perigos, mas eu não quero aqui focar nos perigos, e sim nas oportunidades. Se muitos estão assistindo ou consumindo coisas pelas redes sociais, pelo celular, enfim, e têm acesso a milhares de coisas, nós também podemos chegar a mais pessoas através das redes sociais. Nós podemos nos comunicar, e não nos comunicar pessoalmente, né, eu, Laís, como estou fazendo aqui, mas sim de forma institucional. A minha paróquia pode se comunicar com o seu paroquiano. O meu pároco pode se comunicar com o seu paroquiano através das redes sociais. O meu bispo pode fazer isso, né? E você vai pensando na sua realidade. Como é que podemos utilizar esses meios, maravilhosos meios de comunicação, para poder chegar até essas pessoas que estão, sim, com a fé abalada nesses tempos. Aquelas pessoas que não têm desejo de sair, e muitas vezes não só de sair de casa, mas sair de si mesma, porque tem medo de morrerem, mas esquecem que Deus é o Deus da vida. E nós, pasconeiros, temos que ter a alegria de anunciar que o mundo pode acabar, mas Cristo morreu e ressuscitou. A nossa morte nessa terra pode vir, mas a nossa vida eterna é aquilo que a gente mais deve buscar. A Pascom está atenta a isso? Ou a Pascom está sendo só compartilhadora de mensagens ruins? Fica aquele questionamento para a gente. Vamos melhorar, gente. Vamos levar aquilo que Deus espera de nós, que é uma mensagem de esperança, não uma esperança vazia, mas uma esperança baseada nele. E, pasconeiro, se você se vê como essa pessoa que está com a fé debilitada, não tem o que falar porque o seu coração não está cheio de encontro com Cristo, quando tiver uma oportunidade de servir, de estar a serviço da Pascom, vá além, vá como aquela pessoa que experiencia e deixa Deus te transformar. Quando você for chamado para fazer uma transmissão de uma missa, talvez seja pela 10ª, 500ª, centésima vez, mas vai como alguém que experiencia. Porque às vezes alguém compartilha, ou melhor, faz a transmissão de uma missa, mas depois não sabe fazer um textinho para resumir o que o padre falou na homilia, porque não viveu. Então viva. Chegou um convite, você vai fazer as fotos, ou é para fazer um texto de uma ação que vai ter, ou encontro de Pentecostes, vai como alguém que viva. Vá, veja. Deixe esse encontro com Cristo transformar a sua vida. E a partir daí você vai conseguir ir ao encontro das pessoas, onde elas estão, como elas são. Como alguém que teve uma experiência primeiro pessoal e que vai transbordar na experiência pastoral. Porque esse é o nosso objetivo, de fazer com que as pessoas se vejam como amadas por Cristo e tenham a sua vida transformada. É isso que Deus espera de nós nesse ano, e vamos assumir juntos, não só como Pascom no regional, mas também na sua diocese, na sua paróquia, onde você estiver. Vamos lembrar de ir mais ao encontro das pessoas, ir mais às atividades, conhecer mais a vida da nossa paróquia, da nossa realidade local, para poder comunicar às pessoas onde elas estão, utilizando os meios corretos, aproveitando esses meios e como elas são, levando em conta a sua realidade, o seu nível degrau, seja de conhecimento, seja de caminhada, e fazer com que essa comunicação aconteça. E como Cristo disse, vem e veja. E as pessoas foram, viram e tiveram essa vida transformada. E para encerrar essa reflexão que pede de nós mudanças, aprimoramentos na nossa forma de servir a Pascom, vamos concluir com a oração que o Papa propõe no fim da mensagem. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver, ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém
a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Que Deus abençoe a cada um de nós na nossa missão de pastoral da comunicação. Fiquem com Deus.